Acordei no dia seguinte, deitado em minha cama. Parecia ter acordado de outro pesadelo. Então tomei um café e comecei a recordar do meu retorno para casa. Entrei no elevador, me lembro que havia conversado com a garotinha e me despedido de Juliana. Após isso, só lembro de acordar na minha casa. Diretamente, corri em direção ao prédio de Juliana. Toquei o interfone para falar com o zelador, pois não havia porteiro no local. Ele me atendeu no portão e perguntei a ele sobre uma moradora do prédio com o nome de Juliana. Passei a ele as suas características físicas e ele me respondeu que ela realmente morava no edifício, mas que havia sofrido um acidente e estaria internada no hospital em estado grave há aproximadamente 2 meses. Foi então que eu perguntei se havia algum familiar dela em seu apartamento. Ele prontamente interfonou para lá, porém ninguém atendeu, mas disse que havia visto sua mãe saindo de carro logo cedo pelo estacionamento. Perguntei onde ela estava internada. Ele disse que era em um hospital próximo de onde estávamos. Prontamente fui até lá. Ao chegar no hospital, fui diretamente à recepção e perguntei por Juliana. A recepcionista me disse que a sua mãe estava conversando com um médico, mas que não poderia me passar nenhuma informação, por eu não ser parente dela. Eu aguardava ansioso por notícias de Juliana na recepção. Após algumas horas, percebi que entraram diversas garotas perguntando por Juliana na recepção, pois também aguardavam notícias. Me aproximei delas e me identifiquei como um amigo de infância de Juliana. Disse estar preocupado com a situação, pois não sabia o que havia ocorrido. Uma das garotas me respondeu que ela havia sofrido um acidente no edifício onde morava. Neste momento, uma delas sussurrou que aquilo seria a maldição do ritual. Espantado, perguntei o que havia ocorrido. Elas me disseram que o elevador havia despencado do 10º andar e que ela estava em coma desde então. Neste momento, eu perguntei o que a mãe da Juliana estava fazendo no hospital àquele horário. Uma das garotas me disse que ela havia recebido uma ligação do hospital para que comparecesse lá com máxima urgência. Todas elas já temiam o pior, pois uma delas disse que havia ocorrido o mesmo com a sua avó, que ao chegarem no local, os médicos comunicaram que ela havia falecido. Eu sabia que este procedimento é padrão dos hospitais, pois ninguém comunica a morte de um paciente pelo telefone. Neste momento, eu já havia perdido as esperanças de encontrá-la com vida. Então eu perguntei para suas amigas sobre o ritual que elas haviam comentado. Todas elas afirmaram conhecer o ritual, porém, nenhuma delas, exceto Juliana, teve coragem para fazê-lo. Ela havia feito na noite do acidente. Neste momento, eu recordei que um dos elevadores do prédio de Juliana estava interditado. Que há uns 2 meses atrás, eu havia notado uma certa movimentação de ambulâncias pelo local. As amigas dela disseram que a família e o edifício quiseram abafar o caso. Eles disseram que até as imagens da câmera de segurança do elevador haviam simplesmente desaparecido. Neste momento, imaginei que eles haviam notado algo anormal na gravação. Apenas o zelador e a mãe da Juliana haviam assistido às gravações. Disseram ainda que eles haviam ocultado tudo até da polícia. Uma das garotas o questionou por que eles haviam ocultado o conteúdo da fita. O zelador simplesmente respondeu que aquilo que estava gravado na fita era tão atormentador que lhe arrepiava a espinha só de tocar no assunto. O zelador afirmou que após mostrar a gravação para a mãe de Juliana, ele decidiu colocar fogo na fita e apenas finalizou a conversa, dizendo que seja lá o que aconteceu com o elevador, aquilo havia sido algo sobrenatural, pois a imagem mostrava outra pessoa dentro do elevador, porém essa pessoa nunca foi encontrada. Em seguida, eu percebi uma senhora saindo do elevador do hospital junto ao médico. A senhora estava bastante emocionada. Era a mãe de Juliana. As amigas correram em sua direção. Pouco tempo depois, percebi que elas choravam compulsivamente. Ao ver aquilo, eu fiquei sem chão, pois havia criado um sentimento forte por Juliana. Me levantei, pronto para prestar as minhas condolências. As amigas dela me abraçaram e gritaram: "Ela está viva!" O médico havia ligado porque ela havia acordado do seu coma, mas ainda precisaria ficar no hospital para sua recuperação. Neste momento, a mãe dela perguntou o meu nome e eu respondi que era Alan. Ela, espantada, disse que Juliana chamava pelo meu nome desde o momento que havia acordado. Fui então autorizada a subir ao seu quarto. Ao me ver, ela se emocionou e me abraçou, sussurrando ao meu ouvido: "Você não esqueceu de mim." Após Juliana receber alta do hospital,
Viramos grandes amigos. Após um tempo, começamos a namorar. Atualmente moramos juntos em uma casa sem elevadores, pois eu ainda vejo aquela velha sempre que entro em um elevador à noite sozinho. Juliana afirma a mesma coisa. Muitas vezes existem portais que, uma vez abertos, não se fecham jamais. Ao olhar para a escuridão, ela devolve o olhar em sua direção. Devemos tomar cuidado ao brincar com o desconhecido, pois uma vez que você conhece seus segredos, jamais perderá a ligação com eles. Eu sempre me questiono o que continha naquela fita. Talvez nunca saberemos.